Você tem visto menos filmes do que via há alguns anos atrás? E quando você assiste, você pausa quantas vezes? Ou pensa bem, você já desistiu de ver um filme por não gostar dele nos primeiros 5 minutos? Pois é, o problema disso tudo é que isso não tá acabando só com o cinema, tá acabando com o seu cérebro também. And that has a big effect. And it also ends up having an effect, or is starting to have an effect, on how you make movies. Like, for instance, Netflix, like, can we get a big one in the first 5 minutes to get somebody, we want people to stay Yeah. tuned in. It wouldn't be terrible if you reiterated the plot 3 or 4 times in the dialogue because people are on their phones while they're watching, you know what I mean? Recentemente, Ben Affleck e Matt Damon, amigos de infância e que já fizeram diversos filmes juntos, foram até o podcast do Joe Rogan, o maior podcast do mundo, e fizeram simplesmente um dos episódios mais fodas do programa. Lá, eles conversaram sobre cinema, streaming e a forma que os filmes têm sido feitos justamente para captar a atenção do público. E é isso, nos tempos de TikTok, não é mais necessariamente sobre ser bom, é sobre ser capaz de prender sua atenção. Porque o TikTok é capaz disso. A rede social foi na contramão de tudo que vinha acontecendo no mercado audiovisual. Estávamos em um momento que produções gigantes, cheias de efeito e tudo mais atraíam o público. Com a chegada da rede social chinesa, ficou provado que não era necessário ter conteúdo de fato, um roteiro, nem mesmo uma câmera boa. Os vídeos antigos do Luva de Pedreiro, por exemplo, são uma prova viva disso. É sobre prender atenção e repetição. E por um lado, você pode acreditar que na verdade isso democratizou o acesso às pessoas em fazer arte. Mas é bem mais complicado do que isso. E por isso, vamos começar falando da morte do cinema. Atualmente, a comodidade dita o ritmo da vida moderna, fazendo com que a ida até o cinema pareça um esforço desnecessário diante das milhões de opções que estão a um clique de distância. Dados da HarrisX, uma empresa especializada em tecnologia e pesquisa, contribuem para essa percepção. 66% dos espectadores preferem aguardar a chegada do título no streaming a assistir ele na estreia física. Também, segundo outra pesquisa, agora da Motion Picture Association e outros órgãos do setor, apontam que o tempo que um filme fica exclusivamente no cinema encurtou drasticamente nos últimos anos. E o volume de filmes originais produzidos diretamente para plataformas como Netflix, Apple TV e Disney Plus superou os lançamentos exclusivos de cinema, mudando a expectativa do público sobre o que vale a pena ser visto na tela grande. No cenário brasileiro, isso é ainda pior. Segundo o Instituto Opinion Box, cerca de 70% dos consumidores reduziram sua frequência nos cinemas, impulsionados pelo fato de que uma mensalidade de streaming equivale ao preço de um único ingresso no cinema. Essa percepção da economia, citada por 47% dos brasileiros, somada à evolução tecnológica das TVs 4K e sistemas de som, que praticamente extinguiram a barreira técnica entre o cinema e o sofá, consolidou o streaming como um hábito regular para 80% da população. O resultado é uma substituição direta de gastos, onde quase metade dos espectadores afirma explicitamente que o conforto e a gratificação instantânea do lar e a possibilidade de pausar ou escolher o horário são os fatores decisivos que tornaram a ida à sala de exibição um evento meramente ocasional. Isso faz sentido, cara. Não dá pra gente sair culpando as pessoas por elas preferirem um hábito que é melhor pra elas, é mais confortável. Isso me lembra os taxistas que ficaram putos quando o Uber chegou. No Joe Rogan, o Ben Affleck pontua sobre isso. Basicamente, concorda que não tem muito o que fazer e diz que o certo é continuar fazendo o melhor possível. I always feel like complaining about it makes me feel like one of these guys who was like, when I was a boy, like, you always want to freeze the culture at the time when you, I don't know, felt more like, we didn't used to have these phones. The fuck are all these phones? And everybody's looking at their phone. I get it. Yes, it's true. Also, it's like supply and demand. People want to look at their phone. Yeah. They can look at TikTok. They want, they're going to do that. I think what you can do is make shit the best you can. Make it really good. And, people can still go to the movies. Not like, I think we have this idea that's like an existential threat. Everything that comes along is going to destroy everything. Yeah. Instead of like, what history suggests is that there's like marginal encroachments, things shift. Yep, as television came along, there was less theater going, and that's still going to happen. And people are still going to go to the movies because of what you said. Like, it feels like a cool thing to do. Cara, mas reduzir essa discussão sobre ir ao cinema ou não é simplesmente minimizar todos os efeitos que estão por trás disso. A gente já sabe que a pandemia acelerou também esses dados sobre cinema. Embora tenha acontecido uma recuperação com os recentes blockbusters, como Barbie, Oppenheimer, os filmes da Marvel e tudo mais, o público de filmes médios, aqueles que eu tô falando aqui é comédia, drama e suspense, que não são grandes espetáculos, migrou quase permanentemente para o streaming. Durante a conversa com o Rogan, o Ben e o Matt falaram que muitas das grandes produtoras se tornaram muito conservadoras, avaliando criteriosamente o lançamento de um filme no cinema, porque tem um risco muito grande em relação ao investimento e retorno,
já que os custos de publicidade e divulgação são iguais aos custos da produção do filme. Então pensa, as pessoas não vão mais ao cinema. Os filmes agora estão concentrados em um aplicativo. E os streamings, para dar certo, precisam seguir a lógica de outros aplicativos, porque já existe um padrão. Por exemplo, os padrões de cores, os padrões de localização dos botões e tudo que envolve o trabalho de desenvolvedores, UX designers e todo o time de quem cria o app. Ok, mas essa parte técnica a gente já sabe. Mas e sobre o conteúdo que está lá? A gente tem um aplicativo que funciona 100% na lógica de agora, mas os conteúdos têm que acompanhar, certo? E qual que é a lógica que impera hoje em dia? Lembra que eu falei no início de uma rede social chinesa, um conteúdo que premia repetição, que premia engajamento nos primeiros segundos? Você lembra do Luva de Pedreiro? Pois é, e é aí que a gente cai na dopamina barata. A dopamina é um neurotransmissor responsável por algumas funções do nosso corpo, mas a mais importante para o nosso vídeo é a sensação de prazer. Ah, Luiz, mas por que isso é ruim? Afinal, o prazer é uma coisa boa, né? E é aí que mora o perigo da dopamina. Ela é extremamente viciante. Esse tema da conexão entre a dopamina e a juventude atual é um dos temas mais debatidos da neurociência moderna. A doutora Anna Lembeck, psiquiatra da Universidade de Stanford e uma das maiores autoridades mundiais no assunto, explica em sua obra Nação Dopamina, de 2021, que o cérebro processa o prazer e a dor no mesmo lugar. E para explicar isso, ela usa uma metáfora de uma gangorra. Quando você tem um pico de prazer digital, a gangorra inclina para o lado do prazer, mas o seu cérebro odeia desequilíbrio. Para compensar, ele coloca um peso no lado da dor. É por isso que depois de horas no celular, você sente aquele tédio angustiante, irritabilidade ou um vazio. O resultado disso é que o cérebro entende que há dopamina demais. Para se proteger, ele encolhe os receptores de dopamina. E aí você desenvolve tolerância. Agora, você precisa de muito mais estímulo para sentir o mesmo prazer de antes. E as coisas comuns da vida se tornam entediantes. E aí que entra o fenômeno chamado cérebro de TikTok. O algoritmo do TikTok, ele se utiliza do que a psicologia chama de reforço variável. Você desliza a tela e o vídeo é médio. Desliza de novo, outro médio. De repente, vem um vídeo que te surpreende. E essa facilidade para trocar o conteúdo, mudar, procurar outra coisa, faz com que especialmente os jovens desistam. Se o conteúdo não é bom nos 3 primeiros segundos, o jovem vai desistir. Se exige esforço longo, ele perde o foco. Estamos vivendo uma crise de atenção e de sentido, porque a dopamina barata substituiu as conquistas reais. Só que isso é absurdo. É por isso que agora tem a dificuldade de ver filmes longos, né? Tem pausa no cinema, tem tudo isso. Começou a ter uma dificuldade em ver uma obra um pouco mais complexa. E a Netflix sabe disso. O Joe Rogan, nessa mesma conversa, afirmou que a Netflix tem muitos dados dos usuários, como o tempo que você assiste os conteúdos, qual o gênero mais assistido, de qual aparelho você assiste e passa essas informações para os produtores, como algumas dicas. Isso levou os roteiristas a mudarem completamente a forma que escrevem suas obras. A estrutura narrativa, cara, mudou completamente. Antes, o modelo clássico eram 3 sequências chaves, escalonadas até o clímax final. Agora, a Netflix quer que suas narrativas tenham explosões iniciais, uma adaptação ao comportamento do espectador digital, não necessariamente à arte cinematográfica. How you make movies. Like, for instance, Netflix, the standard way to make an action movie that we learned was, you usually have like 3 set pieces, one in the first act, one in the second, and one in the third. And, they kind of ramp up in the big one with all the explosions, and you spend most of your money on that one in the third act. That's your kind of finale. And now they're like, can we get a big one in the first 5 minutes to get somebody, we want people to stay tuned in and Ou seja, eles querem que o filme chame muita atenção nos primeiros 5 minutos e querem fazer de tudo para que o usuário não abandone a tela antes disso. Então, é toda uma cadeia. Redes sociais de dopamina barata dominaram o mercado, os usuários começaram a querer esse tipo de conteúdo. A Netflix começou a absorver os dados de engajamento, como taxa de abandono por filme, e tudo isso começou a influenciar as decisões criativas de quem faz os filmes. O resultado? A Netflix fechou 2025 com 325 milhões de assinantes no mundo todo. E isso rendeu para eles um lucro de 45 bilhões de dólares. Mas, ao mesmo tempo, a Netflix nunca produziu tanto lixo. E certo, qualquer produto precisa ter qualidade. Mas quando você fala de arte, historicamente, o que mais importa é a qualidade. O artista que ficou mais conhecido não necessariamente é o mais rico. E a Netflix é uma empresa, tudo bem. Mas mesmo de um ponto de vista de mercado, ela precisa olhar mais do que o lucro a curto prazo. Ela tem que olhar mais para a qualidade das suas produções. E assim, qualidade, eu digo qualidade como um todo. Nem preciso falar aqui, por exemplo, dos executivos que acreditam que a IA pode substituir completamente todas as funções do audiovisual, né? Cara, inclusive rodou no Twitter esses dias um trailer de um filme feito por IA, né? A IA fez um trailer. E os comentários eram tipo isso aqui. E assim, cara, eu acho que a IA vai estar sempre presente, como qualquer outra tecnologia. Ela vai otimizar o tempo de editores,
otimizar o tempo de diretores de artes, vai organizar ideias de roteiristas, mas a mão humana ainda tem muito valor. A gente não pode esquecer disso. Como o Ben fala na própria entrevista, a IA faz textos bons, mas os textos bons não são suficientes para se tornarem uma obra. O que a IA faz é ir bem e na média, mas escrever um filme, pelo menos os bons, é ir acima da média. Afinal, escritores roteiristas na média sempre existiram. What I see is, like, for example, if you try to get ChatGPT or Claude or Gemini to write you something, it's really shitty. And it's shitty because by its nature, it goes to the mean, to the average. And it's not reliable. And I just can't even stand to see what it writes. Now, it's a useful tool if you're a writer and you're going, what's the thing? I'm trying to set something up, or somebody sends someone a letter, but it's delayed 2 days and it can give you some examples of that. I actually don't think it's very likely that it's going to be able to write anything meaningful, and in particular, that it's going to be making movies like from whole cloth, like Tilly Norwood. Like, that's bullshit. I don't think that's going to happen. I think it's not. I think it turns out the technology is not progressing in exactly the same way they sort of presented it. And really, what it is going to be a tool. Just like sort of visual effects, and yeah, it needs to have language. The guilds are going to manage this where it's like, okay, look, if this is a tool that actually helps us, for example, we don't have to go to the North Pole, right? We can shoot the scene here in our parkas and whatever it is, but then make it appear very realistically as if we're in the North Pole. It's going to save us a lot of money, a lot of time. We're going to focus on the performances and not be freezing our ass off out there and running back inside. E assim, cara, quando a gente fala que é preciso olhar para a qualidade, porque isso sempre vai trazer mais lucro a longo prazo, não é tão complicado, é simples. A Rockstar, por exemplo, está demorando mais de 10 anos para fazer GTA 6. E provavelmente vai ser o jogo que, além de ter os melhores aspectos técnicos da história, vai ser também um grande enredo. E aí vai ser o jogo mais vendido da história. A Rockstar poderia muito bem ter se tornado uma empresa que faz jogos mobile e vive de microtransações dentro dos jogos. E o público, cara, mesmo que ainda esteja meio ruim da cabeça, reconhece isso. Ainda tem espaço e muita gente boa que faz a coisa com qualidade ainda é recompensada. Não à toa, em termos de qualidade, hoje a HBO e a Apple TV já estão à frente da Netflix. Nos cinemas, os filmes que são feitos só para lucrar, ter explosões, uns efeitos e prender o público já estão sendo muito criticados. Apesar de tudo isso, no final das contas, Matt Damon e Ben Affleck se mantêm bem positivos em relação à indústria, dizendo que eles precisam se adaptar e que devem fazer cada vez melhor. E eu acho que isso vai acontecer. Óbvio, o cinema não vai voltar a ser o que era, mas o público vai reconhecer cada vez mais algo de qualidade do que qualquer coisa genérica feita por IA só para vender. Eu acho que assim, cara, o que é orgânico, o que é bom, o que tem qualidade de fato, ainda vai ser muito exaltado. As pessoas ainda querem ver uma atuação específica daquele ator, ainda querem ver uma assinatura específica de um diretor. Não é à toa que tem muita gente esperando para ver a Odisseia do Nolan. As pessoas querem ver como é que o Nolan vai contar aquela história. Vou deixar rolando aqui agora o trecho da entrevista do Ben Affleck e do Matt Damon lá no Joe Rogan. Se você curtiu, cara, pode se inscrever e comentar e fala o que você acha da TikTokização, da Netflix e do futuro dos cinemas e das obras audiovisuais no geral.